Olá, muito boa noite para todo mundo. Tendo armado o arranchamento na roda desta gameleira copada, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBL na TV está começando mais uma função novidadeira para fazer aos companheiros e companheiras reunidos aqui na frente da televisão a contação dos fatos e casos verdadeiros acontecidos no sertão. E para abrir a nossa apresentação, a gente anuncia a recitação da prosa abrideira do dia. De pouco em pouco, aqui e ali, no passo vagaroso de um jabuti já muito idoso, assim lentamente o Brasil vai voltando a funcionar normalmente. E o caso agora é de prestar muita atenção nas subidas e descidas da estrada para poder continuar tocando a boiada por um trieiro seguro, né? Pois então, para dar atendimento a esta precisão, a gente anuncia a apresentação da nossa coluna Mercado Futuro, para ajudar os companheiros e companheiras fazendeiros a enxergar mais claramente o que é que está vindo aí pela frente. Olá, amigos do canal Terra Viva, aqui quem fala é Douglas Coelho, sou sócio da Radar Investimentos e hoje eu estou aqui para traçar um breve resumo dos mercados de boi gordo e de milho durante essa semana. Bom, pelo lado do milho, a gente teve a confirmação das preocupações em relação ao clima seco, tanto no Rio Grande do Sul quanto na Argentina. A maior parte dos analistas, dos órgãos que fazem estimativas, trouxeram projeções de redução, né, para a safra de grãos, tanto no estado quanto naquele país. E a gente também teve dados do USDA. Isso trouxe volatilidade durante a semana toda, mas a gente teve também um determinado arrefecimento do câmbio, né, da paridade dólar-real aqui no Brasil. Isso fez com que parte dos negócios que estavam travados fossem estimulados, e a gente viu uma ligeira queda das cotações para o milho aqui no estado de São Paulo. Uma referência na região de Campinas hoje seria algo mais próximo aí de R$ 86 por saca. Bom, pelo lado do boi gordo, a gente teve uma semana também travada de negócios, com aumento da pressão baixista. A maioria dos frigoríficos que a gente consulta tem preços de balcão ao redor de 270, 275 em São Paulo, né? De um lado a gente tem a indústria, que tem uma escala de abate praticamente pronta entre os dias 20, 25, 30 de janeiro, está relativamente confortável. Do outro lado a gente tem o pecuarista que está vivenciando, né, um começo de 2023 com chuvas em boa frequência, em bom volume. Então ele consegue reter esses animais no pasto por mais tempo, né, aquele boi de confinamento que ele tem um prazo de validade. A gente tem visto nos nossos levantamentos também bastante relatos de aumento de fêmeas, né, de pecuaristas vendendo essas fêmeas, que ajudam também a causar alguma pressão nos preços de balcão, principalmente nas principais regiões fortes em cria, né? Quando eu falo isso, eu falo Mato Grosso, Goiás, Tocantins, né? Querendo ou não, acaba refletindo nas cotações de São Paulo também. Hoje em São Paulo, essa referência está mais próxima de R$ 200 por arroba à vista. Bom, pessoal, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Um forte abraço, contem conosco aqui da Radar Investimentos. Até mais! Dando continuação na lida e para não deixar descumprida a promessa feita antes ainda de a empreita ser começada, a gente pega agora a fazer a recitação do noticiário a respeito dos insumos de maior precisão para o pecuarista brasileiro, um serviço que está por conta dos nossos companheiros analistas da Scott Consultoria. Confira. Olá pessoal, olá a todos que nos acompanham. Sou Pedro Gonçalves, eu sou engenheiro agrônomo e atuo como analista de mercado aqui na Scott Consultoria. Estou aqui para falar para vocês do fechamento da semana, né, do mercado do boi gordo, o que a gente viu acontecendo ao longo dessa semana, nossa expectativa para esse próximo período. Você pecuarista aí que acompanha as nossas informações, ficar bastante atento aí, que essa próxima semana pode ser um ponto bastante importante para esse começo de ano na produção pecuária, né? Essa semana a gente viu, utilizando aí a Praça Pecuária de São Paulo como referência, uma queda de R$10 por arroba no acumulado. Tive uma queda de R$4 por arroba ontem. E por que isso está acontecendo, né? A gente vê a indústria frigorífica com dificuldades do escoamento, né, da carne ali nos seus estoques. Algumas indústrias aí relatando até uma semana de estoque com dificuldade para sair. Então, o material, né, a carne ali, a matéria-prima, ficando ali um pouco com dificuldade, um sinal de atenção para a unidade frigorífica. Isso acontece muito, né? No começo do ano, normalmente sempre é um pouco mais calmo nessa relação de consumo de carne, mas esse ano parece que deu uma fugida ali na situação. A gente vê uma dificuldade bastante forte em relação a esse escoamento.
e isso traz uma situação bastante confortável em relação às compras para a unidade frigorífica. O alerta em relação ao escoamento, porém um conforto em relação aí às compras de bovinos terminados. Isso faz com que eles acabem pressionando o preço, né, jogando a situação para baixo, até porque as escalas estão bastante confortáveis. Nós vemos aí algumas unidades frigoríficas em contratos a termo, chegando aí escalas fechando fevereiro praticamente, começo de março também. Então, o pecuarista tem que tomar bastante atenção nesse momento, porque é o momento de uma situação de queda da arroba do boi gordo. A gente veio para o mercado interno, a indústria frigorífica que atende apenas o mercado interno, colocando aí o preço na arroba do boi gordo de R$ 270 por arroba, segundo o levantamento da Scott Consultoria, e já os bovinos de exportação, aquela diferença de ágio já não é mais tão grande, a gente já vê até algumas indústrias pagando a mesma coisa para o bovino mercado interno, bovino mercado de exportação, o chamado boi China, né? E algumas unidades pagando aí R$ 275 por arroba para esse chamado boi China. Alguns negócios acima também são reportados, no máximo ali chegando a R$ 280 por arroba, mas a situação é totalmente diferente do que a gente viu para o começo do ano passado. Também, algumas unidades que fazem essa exportação, né, ou compram os bovinos de até 30 meses, né, com 4 dentes ali, pagando 270, quando eles pegam para mercado interno, eles já colocam um preço bastante abaixo, colocam aí R$ 30 por arroba a menos, que é para não pegar bovino eirado mesmo. Então, negociações do mercado interno, esse bovino aí que tem mais de 30 meses, né, já tem uma dificuldade um pouco maior dentro do mercado. A gente vê uma situação, o boi China trouxe uma melhoria, né, para a situação pecuária brasileira. A gente vê todo mundo correndo atrás, querendo produzir ali o bovino de até 30 meses. E agora, pegando para a situação aí que a gente espera para essa próxima semana, pecuarista, bastante atenção, porque essa pressão de baixa deve seguir. A gente já vê para a próxima semana algumas unidades frigoríficas apontando aí uma queda mais forte ainda na arroba do boi gordo. Então, cabe pecuarista tomar bastante cuidado nesse momento, para esse começo de ano não ser um começo de ano bastante turbulento. Então, cabe atenção para todos, expectativa que as próximas semanas tragam um derretimento aí nas cotações da arroba do boi gordo. O que eu tinha para trazer hoje era isso. Mais uma vez, muito obrigado. Forte abraço a todos e bons negócios. Fazendo do jeito certo a conta do trecho que já foi andado, o resultado é que a gente já está perto de cumprir a metade do caminho planejado para chegar no retiro do Pinheirinho. Sendo assim, a comitiva faz aqui um intervalo ligeiro e volta para o trieiro em seguida para pegar de novo no serviço com mestiço. Aguarde. A gente já falou aqui muitas vezes e os companheiros e companheiras boiadeiros estão perfeitamente saberizados. Mas a notícia é tão boa que o povo do mercado não está nem um pouco cansado de escutar e por causa disso a gente vai falar de novo aqui, né? O caso passado foi que o 2022, recém-terminado, foi o melhor ano da história do setor exportador de carne bovina desde que o Brasil virou cachorro grande neste terreiro. E para entender qual foi a conjuminação de motivos que levaram a este resultado, a gente vai ter a satisfação de esticar uma prosa com o médico veterinário Iberville Neto, analista da HN Consultoria, que vai participar da função, falando ao vivo, diretamente de Bebedouro, aqui no interior paulista. Boa noite, Iberville. Muito obrigado pela sua boa vontade para atender a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, como sempre, aqui no nosso arranchamento internético e eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos. É um prazer, Sidney. Prazer é nosso. Ô, Iberville, fazendo aí uma recordação ligeira, né? Só para a gente não perder o ponto de referência, né? Quanto foi o volume e também o faturamento das exportações brasileiras de carne no ano passado? E quais foram os percentuais de aumento em relação a 2021, hein? Sidney, considerando a carne bovina in natura, que é em torno de 90% do que a gente exporta e é a mais valorizada, é o foco quando a gente analisa a carne bovina, a gente teve 2 milhões de toneladas embarcadas em 2022, um aumento de 28%. A receita foi de 11,8 bilhões de dólares e um aumento de 48%, com um aumento de 16% no preço médio em dólares e 11% no preço médio em reais. Quer dizer, são números absolutamente expressivos, né? Agora, o Iberville, qual que é a parte principal da explicação para essa situação e para esse resultado? Sim, a China seguiu forte, né? Assim, aumentou em 71% as compras na comparação com 2021, representando aí 62% das nossas vendas, considerando a participação no volume. Estados Unidos compraram bem, mas
volume próximo do observado em 2021. Egito aumentou 30% as compras também, mas Egito e Estados Unidos são a segunda e terceira posição, né? O grande causador desse volume todo realmente foi a China. Por que foi que a China comprou tanta carne do Brasil assim como no ano passado? O que está acontecendo? A gente falou várias vezes aqui, daquele problema que eles tiveram no rebanho suíno, né? Como é que está essa situação e por que eles compraram tanta carne bovina do Brasil? Sidney, realmente, eles tiveram aquela questão da peste suína africana em 2018, de lá para cá eles começaram a comprar mais proteínas do mundo inteiro, incluindo a nossa carne bovina, e essa carne bovina tem ganhado participação na realidade do chinês. Então, agora, inclusive ontem, saiu um relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, atualizando as expectativas para 2023 de compra de carne pela China. Então, eles falavam de uma redução de 9%. E agora eles estão falando de um aumento de 2,2%, em cima de um volume que eles já ajustaram para cima também, o consolidado de 2022. Então, assim, mesmo com a produção de carne suína tendo se recuperado lá, tanto é que até os preços da carne suína têm trabalhado em baixa nos últimos meses, mas a carne bovina entrou no gosto do chinês, e agora com essa saída do lockdown, com essa possibilidade de movimentação das pessoas, isso deve impactar diretamente a carne bovina, porque a carne bovina lá ela é tipicamente consumida fora do domicílio, em restaurantes. Ela não é aquela carne levada para casa para ser consumida no dia a dia, pelo menos não como a gente observa no Brasil, né? Lá a carne suína é o grande consumo, mas a carne bovina tem essa característica, tem aumentado o consumo e tem essa característica de consumo fora do domicílio. Berville, você falou dos Estados Unidos, né? O que foi que fez o povo lá da Norte América passar a gostar tanto assim da carne bovina brasileira de uma hora para outra, hein? Realmente, Sidney, e devem gostar, o ano que vem acho que eles vão gostar mais, viu? Eles vão gostar mais ainda, com o câmbio valorizado e a carne deles em alta. Mas o que aconteceu? Em 2017 nós estávamos começando a mandar carne para lá, nós mandamos até 13 mil toneladas, e aí teve aquela questão, aquele ano fatídico ali da carne fraca, né? Então houve uma suspensão e em 2020 nós voltamos a mandar carne, mandamos 20 mil toneladas, 21 e 22 entre 85 e 88 mil toneladas em cada ano. Então eles realmente é um mercado que está se consolidando aí após um período que vinha começando a comprar e teve aquela suspensão, aqueles problemas lá que não é bom nem lembrar, né? Que já passou. Mas pensando em 2023, eles estão entrando na fase de menor oferta de gado e eles estão com uma moeda forte porque eles subiram os juros para conter a inflação que assola o mundo inteiro. Então eles vão muito provavelmente estar com poder de compra e as projeções do USDA também são de que eles importem mais do que exportem no próximo ano, porque eles compram e vendem muita carne, mas eles vão ser importadores líquidos em 2023. Isso é um concorrente a menos e um cliente a mais. Muito bom. Agora, onde é que os nossos concorrentes estavam no ano passado, Berville, enquanto o Brasil estava avançando no mercado internacional, hein? Então, Sidney, a Austrália vinha com preços em elevação, preços, na verdade, em alta já nos últimos anos, questão relacionada à fase do ciclo, de oferta menor lá. Os Estados Unidos tiveram essa questão de... Os preços também não estavam baratos competitivamente, né, quando a gente compara com o Brasil, mas o dólar valorizado frente à moeda chinesa também colaborou com a nossa competitividade, né? O dólar valorizado frente a diversas moedas, o real foi uma das poucas que acabou ganhando um pouquinho de espaço ao longo de 2022 frente ao dólar. Eu diria que esses seriam os nossos destaques aí para dizer por que o Brasil ganhou espaço. E o Brasil com uma oferta crescente e um patamar de arroba atrativo, né? Agora, abrindo aí o calendário do 2023, né, que acaba de ser começado, e olhando para frente, o que é que vai acontecer com esses nossos concorrentes no mercado internacional agora no ano presente? Então, a expectativa desse mesmo relatório que saiu ontem, ela veio boa para o Brasil, Sidney. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos falava de um aumento de 0,8% para o Brasil, exportação 23 versus 22, agora está falando de 3,5%. Pensando nos concorrentes, a Austrália ainda deve aumentar em 20%,
as exportações, mas eles vêm de anos de recuos. Então, a gente não está falando de um volume muito grande. Os Estados Unidos devem cair 13%. Então, os Estados Unidos, o que um sobe, o outro diminui, quase esses dois aqui já empatam. Quando a gente coloca a Argentina, que também deve cair 7% as vendas, realmente nós temos espaço e o Brasil deve estar bem posicionado no que diz respeito ao mercado internacional. E aí, quando a gente fala de preço de boi, a gente tem todo o consumo doméstico e a realidade de uma oferta maior para ser considerada também. Né? Agora, o que é que o exportador brasileiro precisa fazer, Iberville, para diminuir um pouco a nossa dependência da China? A questão da China realmente é algo que a gente não vai conseguir tirar tanto essa dependência, porque é um país que tem 17% da população mundial e um consumo per capita relativamente baixo ainda, em torno de 5 a 7 quilos, dependendo da fonte. Então, eles têm muito potencial com a urbanização, aumento da classe média, tem muito potencial para aumentar o consumo. Mas possibilidades, nós teríamos um aumento de plantas disponíveis para mandar carne para a Indonésia, por exemplo, seria algo interessante. A gente começar a acessar outras cotas dentro do mercado norte-americano seria outro ponto importante e eventualmente, a abertura de novos clientes. Agora, com mais regiões livres de febre aftosa sem vacinação, né, Iberville, o Brasil pode conseguir entrar já nesse ano em mercados mais ricos e sofisticados aí, como, por exemplo, Japão e Coreia do Sul, que sempre, esses dois países sempre foram o sonho dourado do exportador de carne brasileiro, né? Sidney, é uma possibilidade. A gente ainda está entrando, o mapa vai reconhecer como essas áreas como livres sem vacinação, né? E depois tem o reconhecimento internacional. Então, tem algumas etapas a serem feitas. Mas como a gente está numa conjuntura global de inflação, não está sobrando carne no mundo, talvez isso possa ser acelerado, sim, até porque as tratativas para enviar carne para o Japão e para a Coreia, elas já estão aí na mesa de negociação faz bastante tempo, né? Então, uma surpresa boa nesse sentido não seria descartada para 2023, não. Claro que a gente não tem nada muito palpável, mas é uma possibilidade aí dentro da conjuntura. Só para ilustrar, enquanto a China deve comprar em torno de 3,5 milhões de toneladas em 2023, segundo esse relatório de ontem do USDA, Japão mais Coreia devem comprar 1,4 milhão de toneladas. Então, quase metade do que a China compra, esses dois outros clientes. São grandes compradores de carne, apesar de serem países geograficamente pequenos. Muito bom. Iberville, logicamente que a gente vai continuar acompanhando aí o andamento das exportações, né, com grande expectativa em relação ao que vai acontecer ao longo desse ano recém-começado, né? E a gente conta sempre com a sua ajuda aí para ir entendendo o rumo que está sendo tomado pelo carretão. Muito obrigado pela participação mais uma vez, Iberville. Grande abraço para você e até a próxima. Obrigado, Sidney. Obrigado a todos. Um abraço e até a próxima. Até. Com o tempo esfriando e o fogo minguando e não dando mais conta de esquentar a caboclada, mas tendo ainda um tanto de história para ser contada, a gente faz aqui uma rápida parada para pegar mais lenha e animar a fogueira. E recomeça esta nossa jornada conversadeira em instantes com o noticiário e o nosso comentário a respeito do mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete chamadeira. É verdade verdadeira mesmo que a previsão era de que o carretão começaria o ano embicado na descida do Estradão. Mas também ninguém esperava que a nossa Praça Boiadeira fosse atravessar o janeiro assim tão despinguelada na ribanceira. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos de mais um caquinho. Aguarde. E estando já na iminência de recomeçar a negociada para vender a boiada que foi engordada, está na hora de tomar ciência e ter sabedência do preço que está sendo falado para a arroba do boi no mercado. Depois de ter passado na peneira a segunda semana de janeiro, que para o mercado representa já o arremate da metade abrideira do mês, o que tem para ser contado aos companheiros e companheiras fazendeiros é que a nossa Praça Boiadeira, que tinha começado o ano padecendo de febre paradeira, agora já está largada e desembestada na descida da ribanceira. É verdade verdadeira mesmo que este comportamento é mais ou menos o normal para essa época atual. Mas assim mesmo, o que está acontecendo agora é que o carretão está descendo a ladeira numa toada bem mais ligeira do que estava sendo esperado. A parte principal da explicação para esta situação é o desaparecimento do consumidor brasileiro, que está alongado do balcão do açougue por motivo de grave falta de dinheiro. O caso é que o trabalhador sempre entra no ano novo carregando nas costas o peso das despesas do período de festas
E conforme o calendário vai andando, novas contas vão chegando e aí o salário demora menos tempo ainda, né, para criar asas e ir embora. O resultado agora foi que antes mesmo de vencer a metade do mês, acabou o movimento e o açougueiro está lá outra vez padecendo de solidão no seu estabelecimento. Logicamente que o comprador de boiada está vendo isso tudo bem de perto e sendo mais esperto do que camundongo que come o queijo sem desarmar a ratoeira, já está correndo o trecho com o facão derriçador de preço na mão, fazendo a relia e aumentando a pressão derrubadeira em cima do valor da mercadoria. Essa demonstração de valentia do sujeito está sustentada em cima de uma trempe que tem como primeira perna a diminuição da precisão de gado terminado no frigorífico, justamente por conta da queda na demanda aqui no mercado caseiro, como a gente já tinha deixado bem demonstrado. O segundo pé deste tripé é o fato de que, justamente agora, a previsão de melhora na oferta de animais prontos para abater está começando a ser cumprida em várias das principais regiões de comercialização do país, com a indústria esticando sem dificuldade a sua programação. É verdade que o tempo ajudou, as invernadas estão perfeitamente recuperadas e a boiada está tendo comida à vontade. Mas, pelo menos por enquanto, parece que o pecuarista ainda não está vendo necessidade de usar essa fartura para segurar a boiada no pasto e escorar esse vento baixista que está batendo no mercado, né? A terceira questão é que no comércio atacadista a câmara fria está cheia até a porta e com o encolhimento da freguesia o estoque de mercadoria dá e sobra para fazer o fornecimento. Já o setor exportador continua ressabiado com a derriçada no valor da carne brasileira, que fechou esta quinta-feira recém-passada em 4.880 dólares por tonelada, ou 6,7% a menos do que no período correspondente do ano passado. Ainda assim, o boi para exportação ficou estável em São Paulo a R$ 275 por arroba. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que em todas estas praças o preço caiu. Em Goiânia, a capital do Goiás, o tombo foi geral, com o boi escorregando para R$ 261 e a vaca para R$ 246,50 a prazo e já livre do fundo rural. Neste mesmo trieiro de morro abaixo foi o sul da Bahia, que trabalha agora com o macho a R$ 266 e a fêmea a R$ 256. No Espírito Santo, o boi foi rebaixado para R$ 256 e a vaca para R$ 251. Em Marabá, no Pará, o comprador não está querendo pagar pelo macho mais do que R$ 241,50 e pela vaca mais do que R$ 236,50. No Acre, o macho está sendo negociado pela merreca de R$ 221,50 e a fêmea por R$ 212. E no noroeste do Paraná, o boi está saindo por, no máximo, R$ 274 e a vaca por R$ 248. O professor Agenor Aparecido, tendo vencido o seu tempo de serviço de magistério, terminado na escola primária da Fazenda Candelária, avisou para o seu Robério Cício que queria aposentadoria, que lhe foi concedida sem demora. Mas o que ninguém sabia é que tinha na colônia de cima alguém da sua estima, a dona Aurora, que a vida também tinha deixado solitária, e quando, com a mala já fechada e a mula arreada, ele reparou na figura dela debruçada na janela, sempre bela, na hora ele desistiu de ir embora. E tendo feito a recitação dessa prosinha campeira para os companheiros e companheiras que, assim como nós, têm apreço pela poesia cabocla, a nossa recomendação é de fazer a leitura, um pouquinho por dia e sem correria, da minha série Versinhos de Caipira, formada por esses 4 livros que o amigo e a amiga estão vendo aí na fotografia, que eu escrevi e publiquei com a intenção de fazer a louvação da nossa verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se alguém quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, pode ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98224 1807. 11 98224 1807 ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. Tirante o que foi tirado e desconsiderando o que não era mesmo para ser considerado, do que foi apartado para aqui ser falado, não ficou nada sem ser destrinchado. De modo então que a gente já vai fazendo a despedida, deixando prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para segunda-feira, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite.
Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.